Olá, meu amigo, olá, minha amiga ligada no nosso canal de notícias. Muito obrigado por você estar conosco em mais um vídeo, por você compartilhar as nossas matérias nas suas redes sociais. E hoje nós estamos aqui para poder esclarecer algumas informações referentes à liberação de pensões por morte e como essa nova lei vai dificultar a liberação da pensão por morte para aí os viúvos e viúvas de aposentados e pensionistas do INSS, ok? Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí. Tá com dúvida? Deixa um comentário no nosso vídeo, e se você ainda quiser tirar sua dúvida através das nossas redes sociais, a página Brasília 24 Horas está à sua disposição e nós estamos aqui para poder ajudar, orientar e tirar todas as suas dúvidas. Então, se você tiver com dúvida, você pode optar pela página no Facebook ou através do nosso próprio vídeo, deixando um comentário. Se você puder compartilhar as nossas matérias, é muito importante, porque você pode estar ajudando várias pessoas que não têm informação ou que não sabem como essa nova lei está dificultando as situações de pensões por morte em todo o Brasil, ok? Então vamos lá, sem enrolar muito. Viúvas de união estável vão precisar de documentos recentes para conseguir o benefício. Ok, galera? Então é bom você prestar atenção aí, você aí que ainda não casou, você que mora com seu esposo, com a sua esposa aí um bom tempo e ainda não registrou essa união de vocês no papel. É muito importante que você faça uma documentação, ok? Registrando aí pelo menos o tempo que vocês estão juntos, porque a gente sabe que imprevistos acontecem, que a gente não vai viver para sempre. Então, se a gente quer deixar algo de bom para nossa família, é muito importante que a gente faça algo agora, que enquanto está vivo, que depois que morrer já era, não é verdade? Então, vamos lá. Os segurados do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, que vivem em união estável, terão mais dificuldade para conseguir a pensão por morte nas agências da Previdência Social. Você sabia? Se não sabia, vai ficar sabendo agora. O motivo são as novas exigências impostas pela Lei 13.846, derivada da medida provisória 871. A principal delas diz respeito aos documentos que comprovem a união estável, que deve ser de pelo menos 24 meses antes da morte do segurado. Ok? Segundo o advogado Roberto Carvalho Santos, do IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, na prática o INSS já tinha uma lista de documentos que eram exigidos nas agências da Previdência. Dentre eles estavam a certidão de união estável, a declaração de imposto de renda em que o segurado constasse como dependente e a certidão de nascimento dos filhos. O segurado deveria apresentar ao menos 3 deles. Na justiça, no entanto, a viúva ou viúvo conseguiam apenas, no caso, a pensão apenas com testemunha. O advogado explica que, como passar a ser a lei, até mesmo na justiça o segurado terá que apresentar algum documento que comprove a união com o início de prova para poder depois levar as testemunhas. Santos acredita que o prazo de 24 meses é prejudicial, porque com isso o casal em união estável precisará sempre ter documentos recentes comprovando o casamento. A certidão de nascimento de um filho de 3 anos, por exemplo, pode não ser válida no INSS. O servidor certamente vai negar, mas a justiça pode ser que no caso aí ela libere, afirma. Outra mudança é o prazo para fazer o pedido de pensão e receber os atrasados, desde a data da morte, que é de 180 dias para os menores de 16 anos e de 90 dias para os demais segurados. Se perder esse prazo, o segurado recebe a pensão, mas os atrasados vão contar apenas da data a qual foi dado aí a morte do segurado, diz. Na opinião, o advogado Roberto Carvalho dos Santos, no caso aí, a justiça
é o melhor caminho para o segurado que não tem a documentação suficiente para conseguir a pensão por morte no posto do INSS. Ele, no caso aí, lembra que nesses casos é possível fazer o pedido direto no judiciário, conforme decidiu o Supremo, mas os especialistas indicam ir primeiro no INSS. Bom, todo mundo sabe que hoje nós vamos colocar algumas partes para você agora, para você ficar ciente de como anda a situação e os processos entre INSS e Justiça, como estão sendo resolvidos. Qualquer ação que você tiver que fazer contra o INSS, hoje você primeiro precisa fazer todo o trâmite dentro do INSS, ou seja, você tem que pegar e passar por todas as negativas que o INSS possa fazer dentro da agência do INSS. Ou seja, se foi negado um pedido da pensão, você vai ter que entrar com recurso. Se o recurso for negado, aí sim você vai poder entrar na justiça. Antigamente a pessoa recebia a negativa da Previdência Social e o que ela fazia? Automaticamente já entrava com a ação contra o INSS. Hoje não, precisa passar por essa situação, precisa comprovar que você tentou via INSS e não obteve o êxito. Daí sim você poderá então entrar com processo contra a Previdência, mas para isso você tem que passar por todos os trâmites que acontecem dentro do INSS, ok? Se você tiver dúvida quanto a essa parte, deixa um comentário no nosso vídeo que a gente vai responder você referente a essa situação, ok? Então, vamos recapitular. Para você primeiro entrar na justiça pedindo, no caso, a pensão por morte, você vai ter que primeiro dar entrada no INSS, ter essa entrada sendo negada pelo INSS e você daí vai ter que entrar, no caso, com um recurso. Nesse recurso, sendo negado também, você tem duas negativas. Aí você consegue, com essas duas negativas, entrar com processo na justiça contra o INSS e daí sim ter ou não o direito à pensão. Na maioria das vezes, a pensão vem sendo dada na justiça, mas você precisa ter aí, se enquadrar nos critérios agora da lei 13.846. Então, você primeiro tem que se enquadrar nela. Então, antes de você pegar e fazer da entrada, é bom você ficar atento às mudanças na regra, ok? A lei que, no caso, aí criou o pente fino do INSS mudou as regras para a liberação da pensão por morte. Agora o segurado precisa de documentos recentes para comprovar a união estável e receber o benefício. Além disso, também há prazo para fazer o pedido e receber os atrasados. Então vamos lá, confira agora como mudou as regras e como que vai funcionar. Primeiro, a data limite dos documentos que comprovem a união estável. O segurado que ficar viúvo e vive em união estável pode ter a pensão direto do INSS desde que leve documentos de até 24 meses antes da morte, provando o casamento. Se o documento for de período maior, os servidores do INSS, no caso, não irão negar o pedido. O que fazer? Bom, ao ter o direito negado, a viúva pode ir direto ao judiciário ou recorrer no posto. Mas todo mundo sabe que se você for recorrer hoje diretamente ao judiciário, muitos, no caso aí, juízes estão analisando que a pessoa não tentou um recurso junto ao posto do INSS. Então, você tem as duas opções, mas o certo é você recorrer primeiro no posto e aí você ter as duas negativas do posto para você daí sim dar entrada no Poder Judiciário, ok? Na Justiça, a viúva vai poder apresentar, além do documento, as testemunhas que vivia a união estável com o segurado. No caso no posto, ao recorrer no posto, a análise será feita por um conselho ou um conselheiro. Dependendo das provas, pode ser que o benefício seja liberado, mas os advogados consideram bem difícil. Mas é como a gente tinha dito antes. Primeiro você dá a entrada, teve a negativa, você recorre no posto, que aí são duas provas que você tentou dentro do posto do INSS e aí você teve negado junto à Previdência Social. Tendo as duas negativas da Previdência Social, você consegue mais ainda embasamento para entrar com o seu pedido junto à Justiça. Ok? Bom, veja as listas de documentos que
provam a união estável e a dependência econômica. Nós vamos trazer agora para você todos os documentos que você vai precisar para poder, aí no caso, dar entrada no seu pedido de pensão por morte. Primeiro, certidão de nascimento dos filhos, certidão de casamento religioso, declaração de imposto de renda onde conste, no caso aí, ou viúvo ou a viúva como dependente, testamento, escritura pública de declaração de dependência econômica, prova de que moram na mesma casa, conta conjunta se você tiver, prova de que dividem as contas da casa, registro em associação ou sindicato onde conste a relação da dependência ou união, anotação na ficha ou livro de registro de empregados, apólice de seguro de vida que tenham segurados como beneficiários, contratos de plano de saúde, ficha de hospital em que conste como dependente ou outro como responsável. Antigamente, você só precisava ir no posto, eram exigidos ao menos 3 documentos da lista. Caso contrário, o pedido era negado. Então, hoje, você vai precisar de toda essa documentação que está aqui, ok? Porém, na justiça, o segurado conseguia direito apenas com as testemunhas. Agora, como é lei, não será possível conseguir a pensão só com as testemunhas. Mas a tendência é que os juízes possam aceitar documentos de um período maior do que os 24 meses. Para pedir a pensão e ter os atrasados, o que você precisa saber? Bom, o menor de 16 anos que é considerado por lei absolutamente incapaz tem um prazo de 180 dias para pedir a pensão por morte e receber os atrasados desde a data da pensão, desde a data da morte. Nos casos dos demais segurados, o prazo é de 90 dias. No caso atrasado menor, a pensão pode ser solicitada a qualquer momento, mas os atrasados vão contar somente a partir da data do pedido e não no dia da morte. No caso, a divisão dos valores, que é um ponto aí que dá muita dor de cabeça na hora de fazer aí a pensão. Quando houver discussão judicial para o reconhecimento de um novo dependente, a cota dessa pessoa ficará separada até o fim da ação. Com isso, os dependentes comprovadamente já habilitados e que conseguiram a pensão no INSS recebem menos. Ao fim da ação, os valores são liberados. Se houver o reconhecimento do novo dependente, ele recebe o pagamento que ficou parado. Caso contrário, o dependente que estava com a pensão terá os valores restantes. No caso aí, tempo da pensão por morte será o mesmo da pensão alimentícia? Se o segurado estava obrigado a pagar a pensão alimentícia e morre, seu dependente receberá a pensão por morte pelo mesmo prazo que receberia o dinheiro alimentar. Depois disso, a Previdência vai parar de pagar o benefício. No caso aí, regras para pedir a pensão. A pensão é um benefício pago ao dependente do segurado que morreu. A duração varia conforme a idade, o tipo de beneficiário e o tempo do INSS. A pensão será de 4 meses se o segurado morrer sem ter pago ao menos 18 contribuições. O casamento em união estável tiver menos de 2 anos. A duração, no caso aí, varia se a morte ocorrer após 18 contribuições mensais ou depois de 2 anos do casamento. Aí no caso você tem aí os prazos, que é idade dependente e duração. Menor de 21 anos, 3 anos. Entre 21 e 26, 6 anos. Entre 27 e 29, 10 anos. Entre 30 e 50, 15 anos. Entre 41 e 43, 20 anos. A partir de 44, por toda a vida. A fonte que estamos utilizando para você aí saber sobre essa matéria é a Lei 13.846, de 18 de junho de 2018. O Instituto é o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Os advogados utilizados nessa matéria são Roberto de Carvalho Santos, do IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários. Se você tiver alguma dúvida ainda, mais uma vez eu digo, deixe um comentário no nosso vídeo ou através da nossa página no Facebook, a página Brasília 24 horas. Eu vou ficando por aqui. Em breve o nosso site vai estar no ar. É o site Brasil 24 horas, que vai tirar todas as dúvidas dos nossos amigos e todas as matérias que você vê aqui no canal de notícias ou no canal Brasília 24 horas, você poderá conferir
lá no site, ok? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou da matéria, não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar as nossas matérias e clicar no sininho para receber nossas notificações. É muito importante que você, meu amigo, possa compartilhar das nossas matérias, dos nossos vídeos, porque muita gente está precisando de informação e é para isso que esse canal foi feito. Foi feito para informar, instruir, tirar dúvidas e fazer aí com que abra sua mente e que você esteja totalmente bem informado dos seus direitos e também dos seus deveres, ok? Fiquem todos com Deus, eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal de notícias com informação direto de Brasília para você.